E está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu recebo agora a libertação de toda condenação por meio da palavra. Que a verdade da palavra entre no meu coração e me transforme, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, fique à vontade aqui entre nós. Espírito Santo, mova neste lugar com unção, mova neste lugar com poder, mova neste lugar com graça, e fale ao coração de todos os irmãos que aqui estão, Senhor. Que haja uma liberdade do Senhor, para que todos sejam ungidos e ministrados, e que qualquer tipo de resistência caia por terra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o tema livres da condenação. Eu gostaria que nos próximos minutos você de fato mantivesse a sua atenção, a sua conexão com a palavra que nós vamos ministrar, que você não distraísse em hipótese alguma, amém? Que você procurasse não conversar, que você não, se possível, não levantasse do seu lugar, porque como eu disse, nós vamos falar de libertação, e isso acaba interferindo no mundo espiritual, então nós precisamos estar realmente posicionados, amém? Talvez você não saiba, mas o sentimento de acusação, ele está na origem de todos os nossos problemas espirituais. Todo problema espiritual que alguém tem, pode compreender que a base deste problema é a condenação, é a acusação. Sentimento de inferioridade, amarguras, ansiedades, pânico, medo, a base destes sentimentos é a acusação. E a acusação, ela tem um pai, a acusação, ela tem um originador. O diabo, ele é chamado na Bíblia de acusador dos irmãos. O próprio nome Satanás, no original, significa acusador, significa condenador. Então o diabo, o ministério do diabo, nós sempre falamos que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas nós podemos acrescentar que ele faz tudo isso, roubar, matar e destruir, usando a arma da acusação. Então o diabo o tempo todo ele vai apontar as nossas falhas, o diabo o tempo todo vai apontar as nossas faltas. Então quando você faz algo certo, não é certo o suficiente. Quando você faz algo bom, não é bom o suficiente. E se você faz algo errado, o diabo vai apontar isso durante muito tempo em sua vida, até que você tenha luz e revelação de que isso não é de Deus. Tanto que há pessoas, como eu disse, que elas vivem sob o sentimento de acusação durante anos, meses, às vezes até mesmo décadas. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso número 10, Apocalipse 12, verso número 10, você pode abrir aí a sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui. Apocalipse 12, 10, então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quem é o acusador? É o diabo. O mesmo que os acusa quando, queridos? Dia e de noite, diante do nosso Deus. Só que na maioria das vezes nós não percebemos que a acusação, ela procede do diabo. Na maioria das vezes nós não entendemos que aquela condenação que nós estamos sentindo por causa de um erro, por causa de uma falha, por causa de uma ausência, que aquela acusação, ela não surgiu em nós mesmos, mas que a sua base e a sua origem é Satanás.
Porque o diabo, ele sempre atua em trevas, ele sempre atua de uma forma sutil. Mas nesta noite, a palavra de Deus como luz, ela vai trazer revelação, e ela vai desmascarar toda acusação ou condenação do diabo em sua vida. Você crê nisso? Vamos a Romanos 8, verso número 1. Romanos 8, verso 1. Diz assim: agora pois, diga agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero que só levante a mão quem está em Cristo Jesus. Diga agora, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Nós muitas vezes usamos o dedo para apontar, agora você acusar, condenar os outros, mas agora você vai usar o seu dedo indicador para você, e você vai dizer: por eu estar em Cristo, nenhuma condenação há mais para mim. Aponte para uma pessoa aí ao seu lado e diga: porque você está em Cristo, não há mais nenhuma condenação sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Para nós entendermos Romanos 8:1, nós teríamos que fazer um estudo do capítulo 7, mas nós não temos tempo hoje, por isso eu vou resumir. No capítulo 7 de Romanos, Paulo, ele estava lutando com a lei. Lembre-se da lei, a lei que é resumida nos 10 mandamentos, a lei que foi dada na antiga aliança, a lei que tem 613 preceitos. Paulo estava lutando com a lei, porque Paulo dizia no capítulo 7 de Romanos, depois você pode ler, que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é justa, que a lei é pura, mas nós somos carnais. E quando nós entramos em contato com a lei, procurando cumpri-la, a lei esbarra na nossa carnalidade. E a nossa carnalidade, queridos, já está condenada. Então nenhum de nós consegue cumprir a lei. Você pode tentar, você pode se esforçar para ser um bom crente, um bom cristão, um bom cidadão. Você pode colocar lá na sua geladeira os 10 mandamentos, você pode colocar lá no seu armário, você pode deixar a sua Bíblia aberta lá na sua casa, em Êxodo capítulo 13, onde estão descritos os 10 mandamentos, mas você vai perceber que você não vai conseguir cumpri-los. Você não vai conseguir viver muitos dias sem cobiçar. Você não vai conseguir viver muitos dias sem adulterar, ainda que seja em pensamento. Você não vai conseguir viver muito tempo sem desonrar alguma autoridade, especificamente, talvez o seu pai, talvez a sua mãe. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma carne. Então Paulo, ele estava nessa luta. E Paulo estava dizendo que Deus, ele deu a lei. Escute, isso é necessário você entender, para que você seja livre da condenação, amém? Paulo estava dizendo no capítulo 7, que Deus deu a lei, não para que o homem fizesse o bem por meio da lei, porque era impossível. Deus não deu a lei para justificar o homem, mas o próprio Paulo diz em Romanos 3:20, que a lei foi dada para que o homem tivesse o conhecimento do pecado. Porque até que alguém dissesse: não adulterarás, o adultério não era pecado, amém? Até que alguém dissesse: não roubarás, o roubo também não era pecado. Então quando a lei é dada, entra-se em contato com o pecado, e toda vez que o pecado surge, então aparece a condenação. Todas as vezes que o pecado aparece, e o pecado vem por causa da lei, então surge a condenação. O diabo então usa a lei que é boa, a lei que é de Deus, a lei que foi dada por Deus. O diabo usa a lei contra o povo de Deus. O diabo usa a lei como base para toda acusação.
Se nós lembrarmos de Adão, irmãos, quando Adão pecou, você sabe que a primeira atitude de Adão foi sentir vergonha, e depois ele foi tomado de medo. Ele sentiu vergonha porque ele estava nu, e ele então se escondeu. Por que ele se escondeu? Não simplesmente porque ele estava nu, mas Adão se escondeu porque ele sabia que Deus iria matá-lo. Porque a palavra, aquela lei, não era a lei de Moisés, mas era a lei lá do jardim do Éden. A lei dizia: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai o quê? Morrer. Então Adão ficou com medo, e ele se escondeu com medo. Então Deus vai lá no jardim, e Deus diz assim: Adão, cadê você? Cadê, onde você está, Adão? E o que Adão responde? Adão diz assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me o quê? Escondi. Ouça a pergunta de Deus. Deus então olha para Adão, e Deus diz assim: quem te fez saber que você estava nu? Adão não respondeu. Não está escrito em Gênesis, mas embora não está escrito, nós temos convicção de quem disse a Adão que ele estava nu foi o diabo. Quando Deus falou: quem disse para você? Deus estava dando para ele a chave. Deus estava dizendo: olha, quem falou isso para você foi o diabo. Então quando Adão quebra a lei de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento ele acha que está nu, e ele se sente indigno, ele se sente sujo, ele sabe que não pode ter mais comunhão com Deus. Então naquele momento, quando o pecado chega, a primeira coisa que Adão sente é acusação e condenação. De modo, queridos, que tudo começa com condenação. Quando pessoas vivem sob condenação, elas vão viver debaixo de vergonha, e elas vão viver debaixo de culpa. E toda pessoa que se sente culpada por transgredir, por desobedecer, por não ter sido bom o suficiente, por não ter cumprido com as regras como deveriam. Há muitas pessoas, e eu noto que quando as pessoas vão ficando mais velhas, algumas pessoas vão se sentindo mais culpadas, porque elas começam a fazer uma avaliação da sua vida, e elas começam a pensar: puxa, eu deveria ter vivido mais com a minha família, eu deveria ter me dedicado mais aos meus filhos, eu só trabalhei, não desfrutei da minha família. Algumas pessoas vão ficando mais velhas, e elas vão ficando com a saúde muito debilitada, e elas pensam: não deveria ter trabalhado quanto trabalhei, ou deveria ter deixado de fazer algumas coisas que eu fiz, porque elas começam a pensar e fazer uma avaliação, e muitas vezes elas são tomadas de um sentimento de culpa. Culpa por não ter sido o marido que deveria, culpa por não ter sido a mãe que deveria, culpa por não ter sido a esposa que deveria, e tudo começa com a condenação. A condenação gera culpa, e toda vez que alguém sente-se culpado, vai sentir-se com medo, porque se eu sou culpado, vai ter uma punição. E o medo, queridos, é o gerador. Escute o que eu vou lhe dizer, porque talvez você seja uma das pessoas que vivem estressadas, e Deus quer libertar você de todo o estresse. Talvez você seja uma das pessoas que não tem conseguido dormir mais à noite. Talvez você seja uma das pessoas que tem comido exageradamente, ou deixado de comer por causa da ansiedade, por causa do estresse. E eu estou hoje dizendo para você que a base do seu estresse não é a pressão do seu trabalho. Pode cooperar. A base do seu estresse não é as dívidas que você tem. Podem cooperar. A base do seu estresse é a condenação, porque a condenação está gerando culpa, e a culpa está trazendo medo, e o medo está deixando você estressado, e esse estresse é o que traz todo tipo de doenças e de depressão.
Então a condenação é a raiz de onde se origina todos os nossos problemas emocionais, todos os nossos problemas físicos, todos os nossos problemas espirituais. Então o que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos subjugar, nós devemos vencer em Cristo Jesus toda forma de condenação. Você só vai reinar neste mundo quando você entender: Deus em Cristo já me fez livre de toda culpa e de toda condenação. Amém? Muitas pessoas, elas pensam que o problema delas é o pecado. E o pecado é um grande problema, certamente. Mas entenda que há algo pior do que o pecado. Pior do que o pecado é o legalismo. Pior do que o pecado é a lei. E eu vou mostrar isso para você em 1 Coríntios 15, 56. Veja só. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o... Veja aqui, olhe para essa tela. O aguilhão da morte é o pecado. Agora veja. A força do pecado, o que é? Diga: a força do pecado é a lei. Diga para quem está ao seu lado: a força do pecado é a lei. Nós pensamos, e eu estou falando isso para cristãos, nós pensamos que quanto mais lei, menos pecado. Tanto que nós pregamos aqui o Evangelho da Graça, e algumas pessoas ficam assustadas, porque elas pensam que quando nós pregamos graça, nós estamos liberando geral para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Pelo contrário, quando nós pregamos graça, nós estamos declarando que agora em Cristo, pela graça, nós podemos viver uma vida sem condenação, mas uma vida em santidade, em pureza, em liberdade. Porque quando você retira o legalismo, quando você retira a lei, você retira a força do pecado. Amém? Paulo disse que o que mantém as pessoas em pecado é a lei. Todas as vezes que você no Novo Testamento ler, e você deve ler a sua Bíblia, todas as vezes que no Novo Testamento você ler a sua Bíblia, e você encontrar a palavra lei, você precisa fazer uma simples associação. Você vai lá ler as epístolas paulinas, você vai ler as epístolas de Pedro, de João. Todas as vezes que aparecer a palavra lei, associe isso com condenação. Por isso que libertar-se da lei de Moisés, libertar-se da velha aliança, é libertar-se de toda condenação. Nós não vivemos mais baseados na velha aliança, em que nós precisamos, com o nosso comportamento, com as nossas ofertas, em que nós, com o nosso padrão moral, recebemos a bênção de Deus. A bênção de Deus hoje é recebida, é usufruída por meio de Jesus Cristo e de mais nada. Lá em 2 Coríntios 3, versículo 9, olha o que Paulo diz sobre a antiga aliança. Ele diz: porque se o ministério da condenação, ele está falando entre velha aliança e nova aliança. Nós estamos na velha ou na nova? Na velha ou na nova? Paulo está dizendo que o ministério da condenação, a lei condenava, a lei dizia: você é pecador, e porque você é pecador, você precisa ser punido. Porque você é pecador, você precisa pagar pelos seus pecados. Paulo diz que esse ministério da velha aliança era um ministério de condenação. Ele tinha uma glória, esse ministério da velha aliança, mas a nova aliança tem uma glória muito maior. Agora veja como é chamado o ministério da nova aliança: em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. A velha aliança condena, mas a nova aliança diz que nós somos justos diante de Deus. Por isso nada pode impedir você de estar no culto,
Por isso nada pode impedir você de estar em uma reunião de célula, nada pode impedir você de acordar e levantar a sua face e adorar a Deus com liberdade, nada pode roubar a sua fé de que todos os seus pecados em Cristo já foram perdoados, porque você hoje vive um novo ministério, não mais o ministério da condenação, você vive o ministério da justiça, você é justo, pode pedir a Deus, pode se aproximar de Deus como um pai amoroso, que quer abençoar você com toda a sorte de bênçãos. Lá em João 8, Jesus pegou uma mulher em adultério, você conhece a história, e essa mulher, ela estava debaixo de uma condenação da lei, porque a lei dizia que ao adulterar deveria ser o quê? Apedrejada. E ela estava debaixo dessa condenação, os religiosos tinham pedras em suas mãos para apedrejá-la. Agora veja o que Jesus diz a esta mulher, só para que você entenda que quando a condenação é retirada, então a liberdade para uma vida nova, uma vida sem pecado, uma vida em santidade. João 8:10, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê quem te acusava? Cadê quem te condenava? Jesus disse: ninguém te condenou. A resposta dela: ninguém, Senhor. Naquele momento, a condenação que estava sobre ela da religião, da lei de Moisés, da velha aliança, aquela condenação é retirada, amém, amados? Aquela condenação é retirada sobre ela. Então agora, olha o que Jesus diz. Jesus lhe disse: nem eu, tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aleluia. Então a força do pecado é a lei, e a lei produz condenação. Mas em Romanos 6, versículo 14, diz: porque o pecado, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo de quê? E sim de quê, irmãos? Da graça. Diga: eu não estou mais debaixo da lei. E a lei significa o quê? Condenação. Diga: eu não estou mais debaixo da lei. Diga: agora eu estou debaixo da graça. Escute, se o pecado não tem mais domínio sobre você, então eu quero lhe dizer que a enfermidade não tem mais domínio sobre você, a pobreza não tem, eu estou profetizando sobre você, a enfermidade não tem mais poder sobre você, as doenças não tem mais poder sobre você, a miséria não tem mais poder sobre você, o diabo não tem mais poder sobre você, da mesma forma que você foi liberto do pecado, você foi liberto de todo tipo de maldição. Diga amém. Glória a Deus. Então, quando pregamos sobre graça, nós não estamos pregando sobre a tolerância com o pecado. Alguns irmãos aqui da igreja entenderam isso, e hoje eles estão lá no mundo, se embriagando, dançando até o chão, porque eles entenderam errado a graça de Deus. Eles entenderam a desgraça, não a graça. A graça é libertadora, a graça te dá poder para vencer o pecado, a graça te dá poder para vencer a iniquidade, a depressão, a doença, a acusação, o medo. A graça de Deus acaba com o poder do pecado em sua vida. Mas sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós podemos viver sem condenação? Porque alguém foi condenado em nosso lugar. Você precisa entender isso. A condenação que era minha e sua foi colocada sobre alguém. A condenação que era para a humanidade
foi colocada na cruz do Calvário sobre Jesus. Mesmo aquele pecado mais sutil que nós temos em pensamento, no coração, até aquele pecado mais terrível, mais grotesco, todos esses pecados, há 2000 anos atrás, foram colocados na cruz, na pessoa de Jesus. A doença, que era consequência do pecado, foi colocada na cruz sobre o corpo de Jesus. Isaías disse que cada ferida do corpo dele, era a condenação das nossas doenças e enfermidades. Sobre o corpo de Jesus, estavam todos os nossos pecados. E é importante que você compreenda, que o pecado só pode ser pago uma vez. A punição pelo pecado não é dupla nem tripla. Se alguém pagou o preço do pecado, nenhum de nós mais precisa pagar. Tem gente aqui na igreja que fala assim: isso que eu estou vivendo, eu estou pagando pelos meus pecados. Deixa eu dizer, você está pagando porque você quer, porque Jesus já pagou. Ah, esse marido que eu casei, estou pagando pelos pecados. Ah, esse meu filho está dando trabalho, pastor, mas eu sei, eu estou pagando pelos pecados, porque eu também dei muito trabalho. Você está pagando porque você quer. Jesus já pagou, você não paga uma conta duas vezes, você paga uma única vez, mas essa conta era impagável, e Jesus foi lá e pagou por você, de maneira que o diabo não tem mais poder para acusar você. Toda vez que o diabo vir acusar você, toda vez que o diabo vir dizer: ah, você mentiu, ah, você, quem você era, ah, o que você fez, ah, você ainda fuma, ah, você ainda não largou completamente este vício, todas as vezes que o diabo vir apontar o seu passado, apontar até o seu presente, você lembre ele, que ele não pode mais te acusar, porque os seus pecados passados, presentes e futuros já foram colocados na cruz. Tem gente que pensa assim: o que eu pequei lá atrás, pastor, Jesus perdoou, eu sei, mas agora o que eu pecar daqui para frente, eu preciso pagar por isso. Não é verdade. A obra da cruz, ela é atemporal. A obra da cruz, ela atinge passado, presente e futuro. A obra da cruz é uma obra eterna. A resposta para toda acusação, irmãos, é o sangue de Jesus. A Bíblia dizia que a alma que pecar, a lei dizia, a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei de Moisés. Pecou, morre. Pecou, paga. Por isso que foram apedrejar a mulher. Não era por machismo, eram machistas. Não, qualquer pessoa que adulterasse teria que ser apedrejada. Então eles foram apedrejar, porque era o veredito da lei. Mas Jesus já estava se revelando como substituto, como Messias, como Yeshua. Ele já estava dizendo: olha, ninguém mais pode lançar nenhuma condenação sobre ninguém. Por quê? Porque eu vou pagar o pecado por toda a humanidade. Aleluia. Agora, queridos, eu quero entrar na segunda parte da mensagem. Como eu posso perceber se eu estou debaixo de condenação? Que talvez você ouviu aqui, você falou amém, que palavra boa, mas isso não é para mim. Eu não tenho nenhuma condenação sobre a minha vida. É importante você ver isso à luz da palavra de Deus. Ou talvez você seja alguém que está agindo com outros baseado em condenação, e você precisa se libertar disso também, amém? Então, como nós podemos perceber? Em primeiro lugar, uma pessoa que está debaixo de condenação, ela tem uma sensação constante de incapacidade. Todas as pessoas que vivem, que aceitam a acusação do diabo, elas o tempo todo estão sentindo
que falharam, que estão erradas. Você já viu que tem gente que tudo que faz pede desculpa? Tudo que faz, me desculpe, ai me perdoe, ai será que eu magoei você? Ai me desculpe, porque a pessoa vive constantemente sob condenação. Então a vida dela é sempre uma vida de tentar pagar pelos seus pecados. E a vida de alguém assim é um inferno, porque quando a pessoa ajoelha para orar, o diabo condena. Quando a pessoa vem no culto, o diabo condena, o diabo diz: para que você vai no culto? Suas orações não vão ser aceitas, suas orações não vão ser ouvidas, lá não é o seu lugar, você é pecador, a igreja não é para você. Então a pessoa fica o tempo todo pensando que ela está desqualificada, que ela é indigna. Tem muita gente que é tomada do sentimento de incapacidade. Então se você chegar para ela e fala assim: irmão, aqui vai ter reunião da célula, hoje é você que vai orar. A pessoa: não, pelo amor de Deus, eu não sou, eu sou incapaz. Por quê? Porque ela está debaixo de condenação. Ela de fato pensa: não, eu não tenho capacidade. Quem sou eu? Eu sou indigna, eu sou indigno. Deus nos chamou para sermos um povo vencedor. E querido, escute, se você não rejeitar as acusações do diabo, você jamais vai conseguir andar em vitória. A segunda característica de alguém que vive sob o espírito de condenação, é que esta pessoa que vive sob o espírito de condenação, ela está sempre procurando um culpado. Então, ela sempre, para diminuir o sentimento dela de condenação, o que ela vai fazer é que ela vai tentar condenar outros, ela vai tentar acusar outros. Vamos tentar desligar essa iluminação, porque precisa fazer uma manutenção e acaba atrapalhando. Olha só, pessoa muito condenada, ela vai procurar alguém para diminuir a condenação dela. Então ela até reconhece: é verdade, eu errei, mas eu errei por sua causa. Ah, eu estourei, mas foi por causa de você. Ah, eu sou muito estressado, mas não é estressado porque eu sou estressado, é porque essa mulher me deixa estressado, esse emprego me deixa estressado. Então a pessoa que vive debaixo de condenação é sempre alguém. E muitas vezes, para essa pessoa é Deus. Só que como algumas pessoas não têm coragem, que Adão, ele fez muita coisa errada, mas pelo menos ele foi corajoso, porque ele culpou Deus pelo pecado dele. Tem gente que não culpa Deus, culpa os outros. Ah, é a igreja, ah, é aquele pastor, ah, é aquela pastora, ah, é o meu patrão, ah, é o meu pai, sabe? Eu sou assim por causa do meu pai. Ah, eu sou assim meu bruto, eu sou assim ignorante, porque eu fui criado assim. Então a condenação dele, ele passa para os outros. Adão, quando Deus perguntou para ele: por que você pecou? Qual foi a resposta que Adão deu? A mulher que você me deu. Essa é a segunda característica. Terceira característica: as pessoas que estão sob condenação, elas vivem se escondendo de Deus, elas vivem fugindo de Deus. Então elas não querem se envolver com o Senhor, elas não querem se envolver com a vida da igreja. Sabe, irmãos, a igreja não cresce mais por causa do espírito de condenação, porque há tantas pessoas aqui com dons, com potenciais, com habilidades, pessoas que podem liderar células, pessoas que podem evangelizar, pessoas que podem pregar, pessoas que podem fazer a obra de Deus, mas por que elas não fazem? Porque elas se acham incapazes, elas estão debaixo de condenação. Mais uma característica é o sentimento de complacência e passividade. Então essa é uma outra forma de aceitar a acusação, é a atitude passiva. Aceita a condenação e não reage a ela, porque acha que eu mereço a condenação. Escute algo: nunca permita que o diabo diga a você que você merece doença, miséria, pobreza, maldição. Sabe por quê? Porque Jesus já levou tudo isso por você.
Nunca pense que você merece isto ou aquilo por causa do pecado. Ainda que você tenha pecado, Jesus já sofreu a punição em seu lugar. Diante de Deus, você foi declarado inocente. Inocente diante do Senhor. Muitas pessoas, elas falam muito a respeito de Jó. E elas dizem: mas eu estou passando muito sofrimento na minha vida, mas Jó também passou. Eu estou passando muito perrengue aqui em casa, financeiro, trabalho, saúde, mas Jó também passou por isso. Você sabe, queridos, que nós primeiro, quando olhamos para a vida de Jó, nós precisamos entender quanto tempo foi o sofrimento de Jó. As pessoas pensam que o sofrimento de Jó foi uma vida toda, mas os estudiosos da Bíblia dizem que no máximo, o sofrimento de Jó durou 9 meses, no máximo 9 meses, e a Bíblia diz em Tiago, que nós nunca devemos considerar o sofrimento de Jó, mas nós devemos considerar o fim dele. Então, se você pensa que está passando um problema, e você é como Jó, então Deus vai te abençoar, como Ele abençoou Jó. Amém? Agora, por que Jó passou pelo que passou? Jó capítulo 3, versículo 25, tem uma resposta, que muitas pessoas não sabem. Jó 3, 25, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Veja o que Jó disse. Lembra que eu falei que o medo, ele está na raiz da condenação? Jó, ele disse: o que eu tenho medo, veio para mim. No capítulo 1, nós vemos Jó oferecendo sacrifícios. Olha só, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: olha só, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A gente fala que Jó era um homem de Deus, né? Ele vivia sacrificando. Não. Ele vivia com medo, ele vivia com condenação, ele vivia com acusação. Jó vivia o tempo todo pensando: será que os meus filhos pecaram? Mas se os meus filhos pecarem, e agora? O que vai acontecer com eles? E nós sabemos que a condenação, ela gera medo, e o medo é uma porta aberta para doenças, para enfermidades, para acidentes, para tudo quanto é coisa ruim. Pessoas que vivem debaixo da condenação e do medo, elas atraem o mal. Por isso que Jó disse: o que eu temia, o que aconteceu? Me sobreveio. Então, qual era o problema de Jó? Era a condenação. Viver sob culpa. Isso abriu a porta do medo, e por isso chegou a doença um dia na casa de Jó. Por isso um dia chegou a falência na casa de Jó. Por isso um dia chegaram várias perdas. Isso não veio de Deus. O que aconteceu com Jó não veio da parte do Senhor. O que aconteceu com Jó veio do maligno. Nós precisamos sempre lembrar, irmãos, Deus não é a razão do nosso problema. Deus não é a origem do nosso problema. A origem do nosso problema é o diabo. Ele é o acusador. Amém? Então livre-se disso. Eu estou encerrando. Há mais uma característica de quem vive sob condenação: autopunição. Então, uma vez que eu aceito a condenação, agora eu preciso me punir. Então muitas pessoas agem se autopunindo como uma forma de justiça própria. O que é justiça própria? É eu tentar pagar o impagável. O perdão só Deus pode me dar.
é por meio do sangue de Jesus. Então eu não tenho que ter nenhuma ação, eu não tenho que ter nenhuma atitude para ter o perdão dos meus pecados. A única atitude que eu tenho que ter é crer no Senhor Jesus Cristo e no poder do seu sangue. Amém? Então muitas pessoas tentam fazer as barganhas com Deus para amenizar a sua culpa, para amenizar a sua condenação. Às vezes você vê pessoas dando grandes quantias de dinheiro, pessoas fazendo boas obras, fazendo benemerência, fazendo benfeitorias. Às vezes você vê pessoas fazendo coisas assim maravilhosas, mas muitas dessas pessoas, eu não estou criticando não, tem que fazer mesmo, mas muitas dessas pessoas, elas não fazem porque elas conheceram a graça de Deus e elas se tornaram generosas. Elas fazem como uma forma de autopunição. Então, como pecou, eu preciso dar dinheiro para amenizar isso. Como pecou, eu preciso ajudar alguém para amenizar isso. E aí muitos crentes, como eu pequei, eu preciso orar. Como eu pequei, eu preciso dar uma oferta. Como eu pequei, eu preciso fazer tal coisa. A única coisa que você deve fazer é se aproximar do sangue de Jesus. Você sabe que Judas, ele tentou se punir, e ele se puniu. Quando Judas viu o seu pecado, o que ele fez? Ele foi se enforcar. Se Judas, olhem um pouquinho para cá, se Judas saísse daquele momento e fosse procurar Jesus, onde ele encontraria Jesus? Onde ele encontraria Jesus? Na cruz, de braços abertos, derramando o seu sangue. E se Judas fosse ali, ele veria Jesus pagando os pecados dele, mas ele não foi. Ele foi se enforcar para se redimir. Ele foi se enforcar para tentar pagar a dívida dele, que é impagável, que só Jesus pode pagar. E por fim, irmãos, mais uma característica de quem está sob condenação é o sentimento de inferioridade. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém fala comigo. Muitas vezes o sentimento de inferioridade, ele é mascarado de uma falsa humildade. Muitas pessoas pensam que ser inferior e dizer que é inferior é uma virtude cristã. A verdadeira humildade não é você olhar para você. A verdadeira humildade é você olhar para Jesus Cristo. Nenhum de nós precisa ficar olhando para nós mesmos. Nós precisamos sempre olhar para Cristo. Amém? Da mesma forma, você não deve ficar olhando para as pessoas. Você deve olhar para Cristo. Amém? Se eu não olho nem para mim, porque se eu olhar para mim, eu vou ver os meus erros, os meus defeitos e a minha carnalidade, e vou viver debaixo de condenação. Então eu coloco os meus olhos em Jesus, e nele eu vejo o seu amor, o seu perdão e o seu sangue. Da mesma forma, eu não vou olhar para as pessoas, porque eu vou ver nelas o quê? Erros, defeitos. E o que eu vou fazer? Condená-las, acusá-las. Porque toda pessoa que se sente acusada, ela vai acusar os outros. Por fim, queridos, nós podemos vencer toda a condenação. Quem quer vencer toda a condenação? Quantos querem viver uma vida sem condenação, sem acusação? Por isso, sem medo, sem estresse, sem pânico, sem ansiedade. Essa vitória é pelo sangue de Jesus. Não creia nas acusações, creia no sangue de Jesus. Quando você peca, você desonra a Deus, não duvide disso. Mas quando nós aceitamos condenação, nós desonramos mais a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo que o sacrifício dele não valeu a pena. Por isso, aceitar condenação é pior do que pecar. Porque você disse, o que Jesus fez não foi suficiente, eu tenho que sentir condenado.
Eu tenho que ficar acusado porque eu errei, eu falei com meu filho, eu falei com Deus, eu falei com a minha esposa, eu falei com as pessoas, eu tenho que ficar mal. Essa é a voz da serpente, essa é a voz do diabo. Não, você errou, pecou, falhou, você vai à cruz, vê o sangue derramado, esse sangue que limpa, esse sangue que purifica de tudo, queridos. Então a nossa luta espiritual, a base da nossa luta espiritual é o sangue de Jesus. Se você não compreender o poder do sangue, você não consegue nem lutar. Por isso que Hebreus diz que nós temos que aplicar o sangue na nossa mente, para que ela purifique a nossa mente de todas as obras mortas. É o sangue que, vence todos os argumentos do diabo, é o sangue que vence toda acusação. Apenas creia no sangue. Pecou, creia no sangue. Alguém lhe acusou, creia no sangue. Veio um ataque do diabo de acusação, creia no sangue. Vem um sentimento de inferioridade, reclame, diga: Senhor, eu quero sangue, o sangue, o sangue. Não negue o poder do sangue de Jesus. Nós não vencemos pelo nosso mérito, nós vencemos por causa do sangue de Jesus. Diga para quem está ao seu lado: você não vence pelo seu mérito, você vence pelo sangue de Jesus. Diga: eu não venço pelo meu mérito, eu venço pelo sangue de Jesus. Uma vez que você crê no sangue, o poder do diabo é anulado. Uma vez que você crê no sangue, o poder da condenação é anulado. Uma vez que você clama ao sangue, o poder do medo, do pânico e da ansiedade é anulado. Não tem mais base. Você é livre. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Deus está levantando um povo nesse tempo.